Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Tá piscando, tá gravando. Tomara que a imagem e o áudio esteja saindo bom para vocês, né? E a gente entra agora no terceiro bimestre com algumas pontuações gerais dos seres vivos, tá? Para saber quando é um organismo vivo, quando não é um organismo vivo. Então você tem essas características inerentes desse grande grupo, né, que de um primeiro ponto de vista eles podem ser fáceis de ser explicados, tá? Mas que quando você passa assim, essa situação é um pouquinho mais complexa do que do que parece, tá? É fácil dizer o que é um ser vivo. Um ser vivo é alguém que caminha, mas nem todos os seres vivos caminham. Uma planta não caminha, tá? Mas um ser vivo é alguém que respira, é alguém que faz metabolismo, é alguém que come. Então são características um pouquinho mais complexas que são abordadas dentro desse ponto. E nós temos, claro, que como característica principal dos seres vivos é aquela presença de uma composição química comum, né? A presença de células, a presença de metabolismo, essa capacidade de se reproduzir, a capacidade de se evoluir, isso são características inerentes dos seres vivos como um todo. Então, quando a gente vê um animal, por exemplo, a gente sabe que se trata de um ser vivo, né? Claro, sabe, está ali caminhando, está comendo, está respirando, mas o que define ele como um organismo vivo? O que caracteriza um organismo que deve, o que ele precisa possuir para ser classificado como uma forma de vida? Então, apesar disso daí parecer simples, ele é um pouquinho mais complexo, porque alguns organismos não se encaixam em determinados quesitos, mesmo se comportando como uma forma de vida, tá? Então, são questões um pouquinho mais complexas, e daí a gente tem como ponto principal a composição química. Por exemplo, todos os organismos vivos eles apresentam determinados tipos de elementos químicos em comum, tá? Entre eles o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio, o fósforo, o enxofre, que fazem parte da sua composição química normal. Isso em todos os seres vivos têm essa composição química normal, porque todos nós somos matéria orgânica. E a matéria orgânica tem esses componentes básicos que formam a composição química, tanto corpórea, tanto celular desses organismos. Claro que como unidade fundamental ele precisa apresentar células, tá? Que são aquelas unidades funcionais, né, e estruturais dos seres vivos, e estão presentes em todos os seres vivos também, com exceção do vírus, tá? O vírus ele não é considerado um ser vivo. A gente vai ver nesse decorrer porque ele não tem algumas características, ele não tem metabolismo próprio, ele é um parasita intracelular obrigatório, então ele não possui organização celular, então ele não é considerado vírus, tá? De uma maneira mais simples assim, a gente pode falar que as células que apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético são os componentes básicos da vida, tá? E esse material genético ele pode estar solto no citoplasma, né? Ele pode estar solto lá no meio, que é o caso das células procariontes, as bactérias e algumas algas, tá? Ou pode ser delimitado por uma membrana que engloba esse material genético, tá? Que é a característica de uma célula eucariota, por exemplo. Os organismos que são formados por apenas uma célula são chamados de unicelulares, né? Uma única célula, e o restante dos organismos que são formados por várias células são chamados de multicelulares. Nós, por exemplo, somos organismos multicelulares, temos milhares de células que formam o nosso corpo e mantêm o nosso corpo estável e bem nutrido. A presença do material genético é estritamente necessária também para esse organismo ser caracterizado como vida, tá? Porque aí você tem as características inerentes desse grupo, que é responsável por transmitir
aquelas características de um ser vivo para a próxima geração, ou seja, a hereditariedade, né, que você traz um pouco do pai, um pouco da mãe, um pouco dos avós e assim por diante. Isso é hereditariedade, é essa carga genética que você traz, que vem metade do pai e metade da mãe. E controlar as atividades que serão realizadas pela célula, tá? Então essa é a função do DNA, controlar também o que ocorre dentro de uma célula. Como material genético nós temos dois tipos, né? O DNA e o RNA, que são denominados de ácidos nucleicos, tá? E dentro do DNA você tem todas as informações para criar você, para criar o teu mapeamento genético, para dizer como que você vai ser durante o teu crescimento, durante o teu desenvolvimento celular, tá? Apesar, ainda dentro disso, a gente tem as questões de metabolismo, que os seres vivos eles apresentam dentro do seu corpo uma série de reações químicas, né? Como a gente estava vendo ali, a produção de iogurte ocorre por fermentação, a produção de alimentos, a produção bacteriana que ocorre em alimentos vencidos. Essas transformações que ocorrem dentro do corpo, essas reações químicas, e elas que são necessárias, né, para os mais diferentes tipos de atividade que o nosso corpo desempenha, mas com um intuito básico de produzir energia. Então, ao conjunto dessas reações químicas que nós temos no corpo, a gente chama isso de metabolismo, que são todas essas taxas de reações metabólicas, quebras de molécula, produção de energia, para o nosso organismo se desenvolver, para a gente poder correr, para poder respirar, para poder nutrir cada célula do nosso corpo, tá? Então isso começa lá na alimentação, na mastigação, a maceração do material, a digestão, a absorção desses nutrientes pelo intestino delgado. Então você tem todas essas reações de transformação de matéria em transformação de energia como metabolismo, tá? E existem assim reações que estão relacionadas à construção de moléculas, que servem para construir moléculas. Então a gente chama esse processo de anabolismo. E ainda existe o que a gente chama de catabolismo, que consiste na destruição de partículas para a liberação de substâncias mais simples, né? Ou seja, a degradação de partículas para ela poder ser quebrada em substâncias bem mais simples. Então, acaba tendo essas características inerentes, e a nutrição entra como uma característica desses seres vivos também, porque os organismos vivos eles necessitam de energia para poder realizar as suas atividades, e essa energia é conseguida através do alimento que a gente ingere, né, que outros organismos ingerem, e assim por diante. Só dessa forma a gente consegue energia para realizar nossas atividades. Então, quanto a isso, os seres vivos eles são divididos também, quanto a essas características, né, a partir desse critério de nutrição. Eles se separam em autótrofos e heterótrofos, tá? Quando eu falo em autótrofos, eu estou falando em organismos que são capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, as plantas como um todo. Por exemplo, todas as plantas realizam fotossíntese, elas produzem o seu próprio alimento a partir da luz solar. E os heterótrofos, né, que somos nós, são os animais como um todo, que obtêm energia a partir da quebra de produtos de outros seres vivos, a partir da alimentação do seu almoço, do seu café da manhã, que provém de outros seres vivos, você consegue captar os nutrientes necessários, né? Então, de uma maneira mais simplificada, a gente diz assim que os seres autótrofos são capazes de produzir o seu próprio alimento e os heterótrofos não são capazes de produzir o seu próprio alimento, sempre dependendo de outro ser vivo para sobreviver, tá? E claro que após essa nutrição, após se alimentar, os organismos eles realizam reações químicas para que essa energia seja obtida e utilizada posteriormente. E para isso a gente dá o nome de respiração celular, para esse processo de produção de energia, de liberação de ATP, que é a molécula de energia celular. A gente chama isso de respiração celular, tá?
E outro fato inerente é que o ser vivo ele precisa ser capaz de se reproduzir, ou seja, produzir descendentes férteis. Isso acaba caracterizando um organismo como ser vivo ou não. Tá? A reprodução ela pode ocorrer de duas formas, né? De uma maneira assexuada e de uma maneira assexuada. Assexuada quando você tem troca gamética, né? Quando você tem uma carga vindo da mãe e uma carga vindo do pai. E de maneira assexuada que ocorre por brotamento, por divisão e afins. Tá? Outra característica inerente desses seres vivos ainda essa capacidade de responder a estímulos do meio. Então, a gente responder às situações do meio, isso é conhecido como irritabilidade. Você responder essas sensações do meio, você responder ao tato, ao toque, à voz, à respiração, a um beliscão, ao frio, ao calor. Isso a propriedade disso é chamada de irritabilidade. É a capacidade de você responder a esses estímulos do meio ambiente. Então, dentro disso você tem várias situações que são aportadas, né? Você responder a alguém chamando, você ficar alerta numa situação de perigo. As plantas têm essas características de responder ao estímulo também. Um exemplo bem simples que nós chamamos de dorme-dorme, né? Ou são plantas sensitivas que ao toque ela fecha as folhinhas dela, né? Ela fecha os folíolos dela para se proteger ou fugir de um animal diante de um perigo iminente, como ocorre com o cervo quando um leão está caçando ele. Essa capacidade dele responder aquele estímulo diz para ele que ele tem que fugir, que aquilo ali é perigoso. Tá? E outra característica básica ainda é a evolução, né? Que todos os seres vivos eles estão sujeitos ao processo evolutivo. A evolução é um fato, pessoal, ela ocorre. O ser vivo melhor adaptado sobrevive ao meio, tá? Então eles sofrem modificações ao longo do tempo, ao longo da linha evolutiva. É claro que isso é um processo de milhares, milhões de anos, mas isso ele é bem descrito na história e a gente pode citar justamente a evolução do ser humano. A gente teve outras linhagens que não eram tão desenvolvidas como nós e nós assim, nós somos totalmente adaptados ao meio ambiente onde vivemos por características evolutivas, por adaptações, tá? Que no ambiente não é sempre aquele ser vivo mais forte, maior que sobrevive, é o melhor adaptado. Melhor adaptado não quer dizer maior, mais forte, que corre mais. Melhor adaptado quer dizer o cara que se adapta da melhor forma aquelas modificações que ocorrem no meio ambiente. Então, a partir daí nós temos um dos fatores que causam a evolução, que são as mutações, né? Que são aquelas modificações que ocorrem na molécula do DNA e acabam levando a esse surgimento de novas características em um organismo, tá? E de um modo ou outro isso pode ser transmitido aos descendentes, tá? Se a gente usa como exemplo, por exemplo, os filmes de mutantes, o X-Men, por exemplo, aquelas mutações alteram drasticamente aquelas características no corpo. Em nós, isso não ocorre dessa maneira tão drástica assim. São pequenas modificações, pequenas adaptações que o corpo faz justamente para se adaptar àquele meio ambiente novo, para se adaptar àquelas características novas que são colocadas no meio onde ele vive. Tá? Isso daí é caracterizado como mutações. A larga escala, uma situação daquela lá não poderia ocorrer, você ter mutações tão agressivas no meio, né? E aí toda essa junção é capaz de gerar essas alterações no meio. Certo, pessoal? Tranquilo? Espero que todos tenham entendido. Segue o material em anexo aí para vocês olharem, darem uma analisada legal nesse conteúdo. Qualquer dúvida, vocês anotem, a gente esclarece
nas aulas ao vivo, bem tranquilo esse conteúdo. Eu sei que vai surgir muitas dúvidas em vocês, anotem e a gente acaba esclarecendo na aula ao vivo, certo? Beleza? Grande abraço, um beijo e até a próxima aula, gente.